Então, Jadilson, eu quero começar agradecendo a sua disponibilidade de dar essa entrevista. E eu queria que você começasse dizendo o seu nome completo, é onde você nasceu, quando você nasceu. Bem, meu nome é Jadilson de Souza Ferraz. Eu nasci em Floresta do Navio. Vale salientar que na época que eu nasci aqui não tinha recurso, né, para partos mais difíceis, e mamãe já morava em Petrolândia e eu tive que nascer em Floresta. Mas meu prazer seria ter nascido em Petrolândia, que foi onde eu criei, onde eu contei minha história, cravei minha história nesse município. Muito bem. Uma das histórias suas é a questão de um festival que aconteceu aqui. Eu queria que você contasse pra gente como foi, o que foi esse festival, que não sei nem o nome dizer, eu quero que você me diga como foi que aconteceu, de onde surgiu essa ideia, como é que se desenvolveu e o resultado disso, qual foi o resultado disso? Nos anos 80, estava ainda os resquícios daqueles festivais que aconteciam no Brasil, né, da Jovem Guarda, outros festivais de música que contagiaram o país. E Petrolândia, com esse modismo, né, tendo pessoas novas como Cristina, né, assumiu um cargo na prefeitura e resolveu fazer a vontade dos jovens que gostavam de cantar, que era o Festival de Calouros, um festival de música popular em Petrolândia. E então, dentre esses festivais, eu participei de 3, né? Fui premiado em 2. E no último festival, eu resolvi fazer homenagem à Petrolândia, que foi criar um hino à Petrolândia. Ô, Um hino para Jadilson, a mas Petrolândia. nesse festival específico, não foi direcionado já para homenagear a cidade, não, porque eu achei que as músicas todas do festival tinham essa conotação, ou não teve essa encomenda? Não, não teve essa encomenda. Era um festival livre. Agora, como Petrolândia estava se deslocando e o saudosismo estava em evidência, aí muitas pessoas fizeram música para Petrolândia, mas não foi exigido que fizesse alguma coisa sobre Petrolândia ou cobrando um hino para Petrolândia. Não. O hino foi uma coisa espontânea, porque um parênteses aí, eu saí para estudar fora, estudei em Arco Verde, cantei o hino de Arco Verde, né, com 12 anos. Quando eu tinha 17 anos, fui estudar em Belo Jardim, cantei o hino de Belo Jardim. E na faixa dos meus 17 anos, houve esse festival e eu fui participar. E então eu disse, Petrolândia não tem um hino. Por que Petrolândia não tem um hino, né? Já está com esse tempo todinho, eu já tinha aí meus 17 anos, 16 por aí, assim eu não lembro bem. E eu disse, eu vou fazer um hino à Petrolândia. E fiz, e botei no festival de música, né? Aí Padre Zé Maria também fez aquela homenagem à Petrolândia. Rui Sá fez homenagem também, não sei se foi na mesma época, porque houveram outros festivais, eu não sei se coincidiu dessas músicas cair no mesmo festival. Então, eu fiz a música, ela ainda solicitei ao prefeito Simões que fizesse, oficializasse o hino, procurasse uma maneira de oficializar o hino para os jovens daquela época cantarem, né? E, no entanto, ficou engavetado. Mas foi bom, porque ele nasceu de uma vontade popular. Ele foi um hino assim, ele foi um hino criado espontaneamente. Eu fiz sem ser forçado a fazer o hino, eu fiz inspirado nas belas cachoeiras de Petrolândia e na posição geográfica que Petrolândia ocupava. Tive a preocupação de não escrever poemas ou frases que elevassem pessoas, que elevasse alguma coisa diferente. Eu queria uma coisa bem abrangente, entendeu? Como eu já conheci outros hinos que falavam de pessoas, falavam de propriedades, falavam de coisas mais particulares. Então, Petrolândia eu procurei escrever na poesia. Já nos meus 17 anos eu pensava sobre isso, uma coisa que se eternizasse, né? Que o cara que fundou Petrolândia, o responsável, morreu e ficou, que uma coisa que não tivesse muito passado, contasse a história, mas sempre contando o presente e o futuro, entendeu? Então eu fiz esse hino e botei lá no festival,
De repente, Dona Bezinha, as pessoas elogiavam muito essa música porque foi gravado o disco, e Dona Bezinha começou a insistir, espalhar a ideia. Depois Carlinhos, como vereador, fez o projeto foi aprovado por unanimidade, e assim... Para transformar a música em hino oficial. Certo. Aí me conte como era exatamente que funcionava o festival em si. Tinha um jurado? Onde era isso? Onde era que acontecia? Era no ginásio? Era no clube? Era onde? Não, o festival era no meio da rua. Era no meio da rua. A mesa julgadora era pessoas que entendiam de música, as pessoas que gostavam de música e julgavam, né? Tinha aquela politicagem que às vezes faziam, né? Mas isso é normal. E foi um festival na rua. Sim. Não teve assim... E as pessoas votavam na música ou não? Votavam. Tinha uma mesa, eu acho que com 6 componentes, 6 ou 7 componentes, e eles votavam e no final saía a nota. Era realizado à noite. Era realizado à noite, começava, vamos dizer, umas 8 horas, se estendia até 1 hora da manhã, que todos queriam saber o resultado. Ficava aquela galera vibrando. Estava muita gente na rua. Muita gente. Mas as pessoas não tinham direito de votar, não, né? Não, as pessoas não. Era uma mesa, né? Certo. E a mesa julgava qual foi a melhor música, né? Certo. Eu lembro que a Rui Sá ganhou para mim uma vez, aquela, perto das margens do Rio, temos as margens do Rio, Petrolândia. Ela foi vencedora de um festival. Foi vencedora de um festival contra outra música que eu fiz, que era uma música meio romântica, né? Que era uma música bem estilosa para a época, mas era bonita. E nesse último festival, foi a sua música que foi a vencedora, foi? Não, nesse último festival a minha música não foi vencedora. Eu acho que ela ficou em segundo lugar. Sim. Mas... Ganhou a simpatia das pessoas porque ela tinha já o formato de hino. Já tinha característica. Quando eu fiz a música, eu já fiz com a característica de hino. Porque a concordância verbal, verbos da primeira conjugação, as frases, ela não era uma música. Porque o hino, a configuração é diferente da música. O hino, ele obedece uma regra. Entendeu? Então, muitos hinos por aí não tem essa regra. E eu estudei o hino nacional para poder fazer o que o hino. A minha intenção foi fazer o hino. Agora, se eu sabia se ia ser aprovado ou se ia ser um hino um dia, não. Tanto é que passou 12 anos quando eu fiz o hino para poder ser aprovado como hino. Entendeu? Porque foi... que aí a música começou a ficar conhecida, todo mundo foi adotando mais ou menos como hino. Elogiavam muito, chegavam aqui em casa, elogiavam, mamãe até... Ficava toda feliz. Ficava feliz, sacudia, porque... Era um hino, o pessoal dizia, por que essa música não é um hino? Chegava, por que essa música não é um hino? Mas eu não sabia, eu assim novo não sabia nem como era que chegava lá, né? Só fiz uma cartinha dizendo que tinha feito o hino. Beleza. E aí, quando foi que resolveram, porque eu entendo que o nome do disco, inclusive, é Saudade, né? Saudade de Petrolândia, o nome do disco. Então, eu imagino, pelo título do livro, que foi escolhida aquelas músicas. Agora eu queria saber, tu sabe dizer se as músicas que estão no disco são todas do último festival ou pensaram várias músicas de vários festivais para fazer o disco? Não foram todas as músicas do festival. O disco foi uma ideia de Nancy. Nancy, que era primeira dama na época, ela queria deixar uma recordação para a Petrolândia e resolveu que as pessoas fizessem umas músicas, aproveitando aquelas músicas do festival. A de Rui Sá, essa que eu tinha feito e outras. Então o disco ele foi independente do festival, ele não teve ligação. O disco já veio nascer já no final de Petrolândia. Era como uma despedida mesmo da cidade. Era como uma despedida. Um marco, né? Então as pessoas fizeram música para aquele disco, não era para o festival, foi escolhido por ela. Foi escolhido por ela, ela me convidou. Sei. Então aquela música que você cantou, convidou Marcélia, que eu acho que Marcélia não participou do festival, né? Petrolândia, terra onde nasci, que era um frevo, né? E teve outras músicas também, que falava do final da cidade. Então assim, não teve ligação. No meu conhecimento, que eu participei de 3 festivais e não teve essa ligação. E como foi? Me conta aí que eu sei que foi uma aventura, essa gravação desse livro, desse disco. Vocês tiveram que se deslocar
para Recife, porque aqui não tinha gravadora. Não tinha nesse tempo. A prefeitura patrocinou, foi? A prefeitura patrocinou, alugou um ônibus desses ônibus de carregar estudante, meu amigo. A gente pegou essa reta de Mirim, que é 80 km de estrada de chão, mas todo mundo feliz. Né? A comida era pouca, o sofrimento era muito, mas naquele tempo a gente ia feliz. Eu, por exemplo, nunca tinha entrado no estúdio, eu fiquei com medo. Quando eu vi aquele negócio preto lá, eu fiquei com medo, teve gente que deu trabalho para entrar. O João de Zé disse, o que é isso? Né? O João passou lá um dia para gravar, que ele não acertava cantar no microfone. Olha, foi uma coisa muito engraçada. A gente veio rindo de lá até aqui. Né? A música que eu fiz, como eu já tinha praticidade em cantar, não tinha muito acanhamento, a minha música foi rápida. Eu botei a voz. Nesse tempo o estúdio era só 4 canais, para você ter uma ideia. Roberto Carlos já gravava em 16 canais, né? Era que você tinha que botar os instrumentos separados. Nesse tempo, se você errasse uma coisinha, tinha que voltar tudo de novo. Né? Eu me lembro que a música do Padre Zé Maria também foi outra que demorou quase um dia. Porque era o coral cantando. Era o coral cantando, aí quando um errava, aí tinha que voltar de novo. Não tem essa você gravar vozes por voz. Hoje você tem mesa de 64 canais, 120 canais. Grava independente, né? Que grava independente, depois junta tudo. Nesse tempo não. E eu fui a minha voz, o instrumento de sopro e o instrumento de percussão. Só, não teve muito trabalho, né? Mas foi um trabalho muito engraçado, assim, porque as pessoas eram uma aventura pra gente na época. E foi interessante. Eu acho que isso aí foi em 84, 83, por aí assim. E o disco foi lançado já aqui na Nova Cidade, não foi, se eu não me engano? O disco já foi lançado aqui, porque justamente o festival houve, ficaram essas músicas, depois surgiu a ideia de Nancy, né? Tem que dizer que foi ela foi quem patrocinou, quem convidou, e a gente foi fazer esse disco. Agora já foi no final da Velha Petrolândia para dar um presente ao pessoal, né? Os Filhos da Terra. Esse disco foi comercializado não, né? Foi distribuído, como foi? Não lembro. Não, mas... ele não foi comercializado, ele foi feito não sei quantas cópias e foi distribuído para a sociedade, para as pessoas. Famílias da cidade. As famílias, eu participante ganhei três cópias aí, né? E outras pessoas ganharam também, mas foi assim. Muito bom. Muitíssimo obrigada, viu? Era isso mesmo que a gente queria registrar.